maravilhoso, dando a importância daquilo que o Senhor é para as nossas vidas. Como nós já ouvimos nesta noite, né? Que hoje, nos dias de hoje, está faltando prazer em cultuar a Deus, em estar na presença do Senhor. Por quê? Porque falta conhecimento do Senhor nas nossas vidas, na vida daqueles que desvalorizam o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, né? A gente ouve muitos falarem, respondendo uma pergunta, vamos dizer assim: o que Jesus é para você? Aí a pessoa diz assim: Jesus é tudo para mim, né? Mas nós temos que ver quão pesado é você dizer que Jesus é tudo para mim. Nós temos que saber o significado de Jesus ser tudo para nós, porque às vezes, para nós compreendermos o quanto que Jesus é tudo, é necessário faltar tudo para Ele suprir, sabia? Às vezes é preciso eu me achar sem ter nada, só Jesus. Aí sim, Jesus é tudo para mim. Então, às vezes a pessoa fala: Jesus é tudo para mim, mas ele está vivendo, está tendo tudo. Ele não sabe o que é, ele não sabe o que é não ter nada, só Jesus. Porque Jesus não é tudo. Jesus não é tudo, não é? Na nossa vida. Então, aí pode faltar tudo. Mas você vai dizer que não, Jesus não é tudo para mim. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo na minha vida. Né? É como o nosso profeta Abacuque, ele fala, né? Nós vamos ver, se nós formos ver no livro de Abacuque, nós vamos ver ele dizer, né? Que ele diz que ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, o fruto da figueira minta, que os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aqui é faltando tudo, ele vai se alegrar no Senhor, né? Então, nós temos que ter o conhecimento do que realmente o que Jesus é na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós lendo aqui sobre a história de Zaqueu, a qual ele procurava Jesus, né? Homem que tinha riqueza, homem que tinha o que fazer, ele era ocupado, né? Homem que vivia de cobrar impostos. Então, era um homem ocupado, mas ele, quando ouviu falar de Jesus, ele se dispôs, e nada mais importava na vida dele do que Jesus. Então ele se dispôs a procurar Jesus, né? A buscar a Jesus, a conhecer a Jesus, né? Então nós temos que ver, irmãos, a questão de procurar Jesus, sabermos como nós estamos procurando ou andando com o nosso Senhor Jesus. Será se nós temos tido uma vida na presença do Senhor, as nossas escolhas, né? Aquilo, o conhecimento, a experiência que nós temos tido com o Senhor, em meio às circunstâncias, nós diremos, Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim, né? Mesmo faltando tudo, será que nós diremos? Será que nós falaremos como Abacuque falou? Eu me alegrarei no Senhor Jesus. Cadê o balão? Aqui, primeiro, Zaqueu, ele procurou, ele buscou Jesus
Você vê que houve um empecilho, um obstáculo para ele chegar ao Senhor Jesus. É claro que sempre vai haver obstáculos nas nossas vidas para nós servirmos a Jesus, para nós louvarmos a Jesus, para nós obedecermos a sua palavra. Mas nós temos que o quê? Vencer os obstáculos. Olha, quando nós estamos à procura, vai haver os obstáculos. Quando alguém está à procura, buscando conhecer Jesus, sempre vai haver os obstáculos. E você vê que Zaqueu, ele quebrou, ele passou, ele enfrentou, ele não voltou atrás, ele não desistiu, mas ele procurou meio para enfrentar aquele obstáculo. A Bíblia diz que não podia, por causa da multidão, porque ele era pequeno, né? Ele queria chegar até Jesus, mas não podia. Mas ele não foi dizer, eu desisto, não dá para mim. Não, a Bíblia diz que ele procurou meio para que ele visse Jesus, né? E ele subiu naquela árvore, né? E a partir do momento que nós nos disponhamos a enfrentar os obstáculos, a não desistir, a ir em frente, o Senhor ele vê o nosso esforço, o nosso desempenho, e Ele nos ajudará, Ele nos fortalecerá, e Ele nos dará a vitória, né? Diante de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então,